Eu tenho certeza absoluta, todos vocês vão gostar e muito deste indivíduo que acabou de ser preso aqui agora, neste exato momento. Outra bomba, gente, tá? Notícia explosiva agora direto de Brasília, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que Lula da Silva está com medo de Donald Trump invadir o país, invadir o Brasil a qualquer momento. Atenção, atenção, a notícia que acaba de chegar é que Donald Trump acaba de fazer uma revelação bombástica e Lula da Silva estaria com medo de Donald Trump invadir o Brasil a qualquer momento. Inclusive, gente, tá? Não só essa questão, mas será que o Lula tá com medo de Donald Trump invadir o Brasil e fazer com ele o mesmo que fez com o ditador Nicolás Maduro? Será que o Lula está com medo de ser preso pelo exército americano, pelo exército de Donald Trump? Será que esse é o medo? Por isso que Lula da Silva está com medo? Eu vou trazer os bastidores dessa bomba que acabou de explodir em Brasília também. E vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes de tudo que está acontecendo. E para além disso, Donald Trump humilhou a Polícia Federal do Lula sem dó e nem piedade, gente, tá? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o governo americano, Donald Trump, humilhou a Polícia Federal do Lula e o desespero tá tomando conta geral, gente, tá? E o Flávio Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de soltar uma bomba também para cima do Lula. A coisa, resumindo para vocês, está terrível para o Lula e para aliados, se é que vocês me entendem. Se não entenderam, assistam o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão entender. Vou trazer os bastidores de tudo isso que acabou de sair aqui agora na imprensa, rapidinho, antes de tudo, qualquer coisa, ó, se inscreva aqui embaixo no canal. Você ainda não está fazendo parte da nossa... Tem muita gente que tem dúvida. Fabiana, eu não sei se eu estou inscrita. Eu não sei se eu me inscrevi lá um tempo atrás. Eu não sei se ainda estou inscrito no seu canal. Como é que eu faço para verificar? Gente, é muito simples, muito rápido, fácil. É só você olhar aqui embaixo. Não é aqui no vídeo, gente, tá? Você vai olhar aqui embaixo na plataforma da onde você está me assistindo. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter uma palavrinha chamada assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só você fazer isso aqui, ó. Clicar em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, estão preparados? Se tiver de pé, senta, pega o cafezinho, a maluca do café... Gente, vocês sabem que eu amo cafezinho, né? Pega o cafezinho, fica bem confortável e assistam de camarote tudo que eu vou trazer a partir de agora aqui para todos vocês. Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos e manda um duro recado pro Lula. A casa tá caindo pro Lula, gente. Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos e critica o Lula. Enquanto ele mostra o dedo do meio, vim defender os brasileiros. É basicamente o Flávio Bolsonaro esfregando na cara do Lula que ele é um incompetente. É o Flávio Bolsonaro dizendo mais ou menos isso aqui, ó, basicamente isso aqui. Lula, já que você não tem competência, tá, para resolver a questão do tarifaço, deixa que eu vou lá e faço o seu trabalho. Fazendo o trabalho que era o trabalho de um presidente da República, gente, tá? É muito humilhante para o Lula isso aqui. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro desembarcou nesse último domingo na capital dos Estados Unidos, onde participará de uma audiência no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. O objetivo do encontro, segundo o presidenciável Flávio Bolsonaro, é defender as empresas brasileiras das sobretaxas sinalizadas pelo governo Donald Trump. Ao chegar em Washington, Flávio criticou o presidente Lula por mostrar o dedo do meio durante o evento do Lula, gente, tá? É para isso que o Lula serve, é para isso que o Lula presta, para mostrar dedo, né, dedo obsceno, mostrar dedo do meio aos eleitores, ao povo brasileiro. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo o trabalho que o incompetente do Lula não tem capacidade de fazer, que é lutar pelo povo brasileiro. E agora mais um vídeo
destruindo Lula sem dó e nem piedade. Depois de transformar um container em ponte, Lula agora fecha a água da transposição do São Francisco. O governo parece especialista em inaugurar o que não resolve e interromper o que funciona. É surreal, gente, tá? O Lula colocou o governo Lula, ele foi lá inaugurar isso aqui. Colocou um container. Gente, é muita incompetência. Gente, na fila da incompetência, o Lula passou 1 zilhão de vezes. Vejam só o vídeo desmascarando e detonando o Lula. Vocês vão ver. Olha só, minha gente, no canal do Rei do Sertão, a água do Rio São Francisco foi-se embora. Tá aí o container que tá passando água aqui por dentro, né, gente? Ó, cadê a água da transposição do Rio São Francisco? Só foi o presidente Lula passar por aqui. Aqui tava transbordando de água quase por cima. E cadê a água, gente? Ó, acabou, meninos. Vocês fizeram uma polêmica danada sobre o container, né? Pessoal aí falando sobre esses containers aí, né? Que ia contaminar a água da transposição, né? Mas tá aí, o container continua por aqui, né? Que é pro pessoal passar por cima, que eles ainda vão tirar, gente, isso aqui. Isso aqui não vai ficar aqui não. Mas olha só, pra vocês verem, acabou. Só foi o presidente Lula passar por aqui. A água do Rio São Francisco praticamente não existe mais aqui. Tá só no fundinho, viu, galera? Ó. Eita, menina, é o canal do Rei do Sertão mostrando pra vocês hoje como se encontra aqui a transposição do Rio São Francisco. Quase não tem água, viu? Foi só pra animar o povo, né? Como se diz o ditado aqui no nosso sertãozão. Olha só a obra aqui da transposição. Animar o povo não, foi só para fazer campanha. Fez isso aqui, gente, só para fazer campanha. Foi lá, fez campanha, foi embora e com ele a água também foi embora, gente, tá? É surreal. O Lula vai lá, faz comício, faz campanha. Eu trouxe água da transposição São Francisco. Cadê a água? Eu não tô vendo aqui, gente, tá? Vocês estão vendo? E ainda coloca um container, gente. É surreal. Isso é um servicinho de porco mesmo, né? Meu Deus. E agora, eu tinha dito pra vocês que o Donald Trump tinha humilhado, né? Sim, o Donald Trump humilhou a Polícia Federal do Lula, mas pisoteou sem dó e nem piedade, gente, tá? PF antecipou a operação após sanções dos Estados Unidos contra o PCC. Diz o diretor-geral. É basicamente o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, está dizendo o seguinte: como a gente foi muito incompetente, como a gente não conseguiu prender esses criminosos, esses bandidos aqui, né, que estavam lavando dinheiro para o crime organizado, precisou o Donald Trump e o governo americano vir aqui para colocar ordem no galinheiro. É basicamente isso que o Andrei Rodrigues acabou de admitir. O próprio Andrei Rodrigues, sem querer, admitindo que foi incompetente. A Polícia Federal do Andrei Rodrigues do Lula não prendeu os criminosos. Teve que vir o Donald Trump para fazer o serviço. É surreal. Surreal, gente. Tá aqui. Isso é uma vergonha. Até me lembro das falas do Boris Casoy. Isso é uma vergonha. E vocês viram que no vídeo do Dr. Jeffrey Skinner ele também, né, alertou que já que a Polícia Federal aqui, né, do Brasil, da Polícia Federal do Lula, não faz um trabalho que presta, alguém tem que fazer, né? Eu acho que por isso que Donald Trump enquadrou o PCC e Comando como grupo terrorista, porque assim, se for depender da Polícia Federal do Lula, acho que não vai ter jeito, né? Porque no vídeo anterior eu trouxe para vocês lá que um dos criminosos que era para estar preso na operação do governo americano, o cara foi preso, né? Em 2024 foi preso, mas 25 dias depois a Polícia Federal do Lula foi e soltou o cara. E é esse mesmo cara que hoje é considerado foragido, que eu trouxe no vídeo anterior aqui para vocês. É muita incompetência. Vamos lá, porque tem mais informação para vocês, gente. Sabiam que tá acontecendo uma treta dentro do governo Lula entre Jacques Wagner e aliados e o Sidônio, aquele que é o responsável pela campanha, pela propaganda do Lula? Aqui, ó.
Sidônio Palmeira tenta blindar Lula de Jacques Wagner e gera atrito com o PT da Bahia. Sim, gente, porque para o Sidônio, que é o cara da propaganda do Lula, o Lula não é nem para chegar perto do Jacques Wagner, porque, gente, o Jacques Wagner, para alguns integrantes do governo Lula, já é considerado um morto político. E o medo deles é que ele enterre o nome do Lula também. Só que o Lula dobrou a aposta. Não ouviu o conselho do Sidônio, foi lá, participou do evento e ainda passou pano pro criminoso do Jacques Wagner. Diz que, ó, bobeira, bobagem ficar aí essas investigações, né? Segundo o Lula, é uma bobagem essas investigações que estão fazendo para cima do Jacques Wagner. Pelo visto, a ameaça do Jacques Wagner surtiu efeito, né? Parece que o Lula ficou com medo, que naquela entrevista o Jacques Wagner mandou recado, né? Olha, Lula, somos amigos de longa data, quase 50 anos. Você passou por coisa pior do que eu tô passando. Acho que ali o Jacques Wagner pode ter, tipo assim, ó, Lula, eu sei de muita coisa, tá? Nem pense em abandonar meu barco. Nem pense em me deixar afundar sozinho. Sei muita coisa de você, são quase 50 anos de aliança. E parece que a possível ameaça, que ali muita gente interpretou como ameaça aquela entrevista do Jacques Wagner, né? Parece que surtiu efeito. Lula não dobrou a aposta contra o Jacques Wagner, mas dobrou a aposta contra o Sidônio. Ou seja, o Lula foi contra o Sidônio e a favor do Jacques Wagner. E eu acho que isso aqui vai custar caro pro Lula, viu, gente? Se é que vocês me entendem, eu acho que isso aqui vai custar muito caro pro Lula ter se juntado ao Jacques Wagner depois de todo o escândalo envolvendo o nome dele. Daqui a pouco, gente, prisão acabou de ser confirmada e vocês vão gostar dessa notícia, dessa prisão que aconteceu. Mas antes, deixa eu trazer aqui um vídeo, gente, que tá reverberando muito, tá? Muita gente tá comentando. É um novo vídeo que a Michelle Bolsonaro, que a traidora, né, da Joyce Hasselman, fez sobre a Michelle Bolsonaro, gente, tá? Vejam só o que a Joyce Hasselman teve a pachorra de falar sobre a Michelle Bolsonaro. Essa mulher aqui, gente, tem que lavar a boca para pronunciar o nome da Michelle Bolsonaro, mas mesmo assim, a morta política, né? Porque isso aqui acabou. A carreira política dessa mulher aqui acabou depois que ela traiu o clã Bolsonaro. Nem para vereadora ela conseguiu se eleger. Mas ela tá tão desesperada para se manter na imprensa, para ser noticiada, que agora ela tá usando a Michelle Bolsonaro para continuar sendo falada, para não ser esquecida. Qual será que é o plano dessa mulher? Essa mulher só pode ter algum plano, porque não tem... Vejam só o que ela teve a pachorra de dizer sobre a Michelle Bolsonaro. Assistam. Conhece a Michelle? Essa Michelle que se apresenta para o público, essa Michelle calminha, essa Michelle religiosa, essa Michelle compassiva, essa Michelle com o coração bonzinho, isso tudo é um personagem. A Michelle Bolsonaro é uma farsa, né? E eu descobri isso muito logo, no período de transição, por isso que acabei me afastando. Então, assim, teve algumas pessoas específicas que eu me afastei completamente antes de assumir meu mandato, logo no tempo de transição. E a Michelle foi uma delas. Então, a Michelle, ela é extremamente fútil, ela é extremamente egoísta e ela bate de frente em alguns momentos com o Bolsonaro. E bateu de frente com ele em relação a isso. Porque a grande pergunta quando saiu o vídeo era: Bolsonaro sabia ou não sabia? Afinal de contas, os dois estão debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, ou ela fez escondidinho o vídeo? Então, ao que tudo indica, ninguém bateu esse martelo, fez escondidinho o vídeo. Tanto que os dois acabaram tendo uma discussão que todo o sistema, o pessoal de segurança ouviu, os vizinhos ouviram. Então foi uma discussão com um tom bastante elevado e não é a primeira vez que isso acontece. A gente que estava dentro do governo sabia de brigas homéricas ali entre os dois. Ela não é assim muito de se matar com a unha não, sabe? Ela é tinhosa. Quem conhece a Michelle?
Isso aqui, gente, tá? É um lixo de ser humano, tá? Isso é a minha opinião que eu estou dando aqui pra vocês. Pra mim, eu acho que não é à toa, né, que o clã Bolsonaro considera ela a maior traidora do clã Bolsonaro. Acho que um dos motivos está aqui, na tela de vocês. É surreal. Então ela acabou de admitir que, olha, antes de assumir o meu mandato, eu me afastei de pessoas e da Michelle Bolsonaro. Ou seja, ela admitiu que, tipo assim, cara, eu já consegui o que eu queria. Né? Que naquele pleito eleitoral, graças ao Bolsonaro, ela foi a deputada federal mulher mais votada do Brasil. Se eu não me engano, foi mais de 1 milhão de votos que ela conseguiu. Ou beirou 1 milhão. Essa mulher conseguiu, gente, tá? Cerca de 1 milhão de votos quando ela andava para cima e para baixo com o Bolsonaro. Quando ela usou o Bolsonaro para se eleger. Agora, no último pleito eleitoral, gente, para deputada federal, sabe quantos votos essa mulher conquistou? Se eu não me engano, foi 13 mil. Cerca de 13 mil votos no Brasil, né, no estado, né, em que ela concorreu. Isso foi humilhante para Joyce Hasselmann, para a mulher que, enquanto era aliada do Bolsonaro, conseguiu cerca de 1 milhão de votos, foi a deputada, a mulher mais votada de 2018, foi Joyce Hasselmann. É o que ela conseguiu. Isso aqui. Triste fim, né, gente? Triste fim da Joyce Hasselmann, terminar dessa forma. Isso aqui é degradante. Para estar na mídia, você precisa falar mal de alguma pessoa. Isso é um dos fins mais degradantes que eu já vi na minha vida. Parece que está se esperneando para não ser esquecida pela imprensa, porque pela política ela já foi alijada. Já foi enxotada da política há muito tempo. Agora, parece que ela está num desespero para não sair da imprensa. Ela quer ser noticiada, quer virar manchete. Nem que para isso ela tenha que atacar Michelle Bolsonaro, que está lá quietinha no cantinho dela. É surreal, gente, o nível de... Vamos lá, gente, tá? E agora vamos falar sobre prisão. E a notícia é boa. Vamos lá, gente. Justiça decreta prisão temporária de suspeito de atirar em tenente da Rota. Vocês se lembram desse caso aqui? Que eu venho trazendo as últimas atualizações sobre esse atentado que aconteceu contra esse policial, inclusive irmão daquela Eloá, que sofreu aquela tragédia alguns anos atrás, né? Foi assassinada. E a informação que acaba de chegar está aqui, ó. A Justiça de São Paulo decretou na última sexta-feira a prisão temporária do homem apontado como suspeito de atirar contra o tenente da Rota, Ronixon Pimentel dos Santos, né? Na decisão, o magistrado decretou a prisão do suspeito por 30 dias. Ele é o suspeito, então ele precisa estar preso para que as investigações confirmem se foi ele ou não que cometeu. E segundo aí algumas informações, parece que foi ele. Então, na manhã de quinta-feira, né, que já havia mandado de prisão temporária do suspeito, identificado como Hércules da Costa Siqueira, conhecido como Golias. Segundo a polícia, Hércules estava na moto que seguiu o militar e em seguida teria atirado na cabeça do tenente. Até o momento, 2 suspeitos de envolvimento do crime foram presos temporariamente. Agora eles vão continuar as investigações para ter certeza, então, os principais suspeitos de ter cometido aquele atentado contra a vida do policial estão presos, estão na cadeia. Os criminosos, supostos criminosos, estão na cadeia. Doutor Jeffrey Chikine tá aqui, ó. Lula está com medo de ser preso pelo Donald Trump, como Maduro foi preso na Venezuela. Saiu aqui agora na imprensa, gente, uma matéria dizendo que Lula da Silva está com medo, basicamente com medo, após o governo Trump, após Donald Trump, o governo Trump, enquadrar o PCC e o Comando Vermelho, né, como grupos terroristas, né? E o medo agora é que, após isso, o Donald Trump invada o Brasil, coloca o exército dele para invadir o Brasil, e parece que o medo vai além. Será que Lula
estaria com medo. Além do medo de Trump invadir o Brasil, o Lula pode estar com medo também de ser preso pelo exército americano, por Donald Trump, assim como eles prenderam o ditador Nicolás Maduro, capturou, prendeu e levou para os Estados Unidos. Será que o Lula está com tanto medo assim? Assisto aqui que o Dr. Jeffrey Chiquini vai trazer os bastidores desta bomba, que inclusive saiu no Globo, saiu no CNN, saiu no Metrópolis. Vocês vão entender, vejam só. Finalmente, o governo Lula admitiu que nunca foi pela soberania. Sempre foi blindagem contra criminosos do PCC e Comando Vermelho. Até que, enfim, Lula reconhece que sua preocupação nunca foi em proteger a soberania nacional, mas sim proteger PCC e Comando Vermelho. Tá aqui, ó, o verdadeiro motivo pelo qual Lula resistiu tanto contra a decisão do governo americano de declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas. O Itamaraty do Lula admitiu risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil para prender criminosos, prender, em verdade, terroristas, assim como o governo americano fez com Maduro. Em documento enviado ao Congresso, Itamaraty diz que classificação de Comando Vermelho e PCC como terroristas pode resultar em ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Por isso, eu desafio o Itamaraty, eu desafio os esquerdistas. Façam uma enquete, porque dinheiro vocês têm, contratem esses institutos de pesquisa e perguntem para os brasileiros ordeiros, os pagadores de impostos, perguntem para os trabalhadores brasileiros o que eles estão achando disso. Todo brasileiro que acorda de manhã para trabalhar acha isso maravilhoso. Já que esse governo corrupto não combate os criminosos, pelo contrário, quer seus votos, nós esperamos que os Estados Unidos combata, sim, esses grupos terroristas. Então, gente, nunca foi pela soberania, tá? Conversinha fiada. A finalidade desses corruptos de esquerda sempre foi blindar seus financiadores criminosos, PCC e Comando Vermelho. Eu tô radiante. Eu espero que os Estados Unidos faça isso e faça logo, assim como fez com o Maduro. Só para vocês entenderem. Por que os Estados Unidos podem assim o fazer? A legislação americana diz exatamente o seguinte: quando o governo americano declara uma organização criminosa internacional como organização terrorista, por exemplo, PCC é uma organização estrangeira que os Estados Unidos declararam como organização terrorista. Isso significa que essa organização criminosa, agora terrorista, ela está atingindo cidadãos americanos e atingindo o território americano. Então, o governo americano pode combater essa organização terrorista, porque seu território e o seu povo está sendo afetado. Não importando, então, o local geográfico do planeta Terra que essa organização terrorista esteja, o governo americano vai combater. A Casa Branca chegou a dizer essa semana que o PCC é a maior organização criminosa do Ocidente. PCC põe o Brasil no centro da estratégia de Trump para as Américas. Ou seja, o governo americano, então, segundo a legislação americana, pode vir no Brasil combater essa organização terrorista. Porque se o Brasil não está combatendo, eles vão fazer. Porque essa organização está afetando o povo americano e o território americano. Foi por isso que os Estados Unidos prenderam Maduro. Porque sancionaram a Venezuela, sancionaram Maduro, sancionaram empresas e Maduro continuou não combatendo as organizações terroristas que tinham sede na Venezuela. Os Estados Unidos concluíram, então, que o Maduro estava dando blindagem a essas organizações terroristas que estavam enviando droga para os Estados Unidos. Então, o Maduro foi preso por isso. É óbvio que o Lula está com medo de virar o Maduro. E esse risco existe? Existe, porque imaginem só. Os Estados Unidos fez o que fez com o Maduro e a Venezuela. Imaginem que os Estados Unidos podem fazer com o Brasil depois dessa declaração da Casa Branca que o PCC é a pior organização terrorista do Ocidente. Os Estados Unidos declararam hoje o PCC o maior grupo criminoso do Ocidente. Pior que as Farc. Imagine só o que virou o nosso Brasil com 20 anos de esquerda. Então, não é à toa o fato do Itamaraty admitir risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil por causa do PCC e do Comando Vermelho. Não à toa, Lula apareceu cabisbaixo, preocupado depois de reunião que ele teve com o Trump, que o Trump avisou o Lula que iria combater as organizações terroristas aqui no Brasil. Trump avisou o Lula que iria declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas e iria combater essas organizações. Olha como o Lula ficou. Porque o Lula sabe que o seu amigo Maduro passou o que passou depois que o governo americano declarou as organizações criminosas venezuelanas organizações terroristas, assim como aconteceu no Brasil. E agora, o Itamaraty já está alertando os brasileiros. Ó, vocês verão aí, nos próximos dias, exército americano aqui no Brasil. Agora eu quero dar um bastidor para vocês. Eu tenho informação e tenho bastante informação. Já tem CIA
há bastante tempo aqui no Brasil. Eu já tinha alertado, eu já tinha dito, tinham duvidado, mas é real. Já tem mais de 2 anos CIA aqui no Brasil, Forças Especiais Americanas aqui no Brasil, estruturando operações militares para combater PCC e Comando Vermelho. Você tá triste? Eu não tô nem um pouco. E se o Lula estivesse do lado dos brasileiros de bem, também não estaria com essa carinha de preocupado. Pelo contrário, estaria comemorando o apoio para combater as organizações terroristas e libertar o nosso Brasil das mãos de criminosos. Um presidente realmente preocupado com o povo de bem, com os pais e as mães de família, com os trabalhadores. Nossa, gente, a cara de preocupado do Lula após a reunião com Donald Trump. E agora o quebra-cabeça começa a se montar, né? Então, segundo o Dr. Jeffrey Schickini, após declarar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, isso abre brecha para o Donald Trump invadir o Brasil, assim como fez lá com o Cartel de Los Soles, né, lá na Venezuela. Será que é esse o medo do Lula, gente, tá? Que Donald Trump invada o Brasil para proteger o povo americano. Porque quando o governo americano faz isso, invade um país, prende fulano ou ciclano, prende um outro, é para proteger os cidadãos americanos. Porque as ações desses grupos terroristas estão prejudicando, destruindo famílias nos Estados Unidos. Grupos terroristas envolvidos até o talo com tráfico de drogas e armamento e afins, né? Então, para proteger o povo americano, o Donald Trump, né, o governo americano, a partir do momento em que enquadra o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas, abre precedentes para ele, de repente, entrar aqui dentro e prender. Por exemplo, o exército americano entrar aqui dentro e efetuar prisões de chefes, né, do Comando Vermelho, por exemplo. Só que o grande problema é que até o Lula está com medo. Porque que a gente sabe que o governo americano pode, né, o exército americano pode entrar no Brasil para, de repente, efetuar a prisão de um líder do PCC, de um chefão do crime organizado, do Comando Vermelho. A gente sabe que isso pode acontecer. Agora, o que vem de novo aqui nessa história é que o Dr. Jeffrey Schickini falou, gente, será que o Lula tá com medo de ser preso por ter passado a mão na cabeça de bandido? Será que o Lula pode ser preso por ter ido lá nos Estados Unidos e pedir para os Estados Unidos não enquadrasse o PCC e Comando Vermelho como grupo terroristas e o governo americano possa interpretar como o Lula estivesse protegendo esses criminosos e bandidos e, sei lá, fazer o pior com o Lula? Essa é a grande pergunta que fica. Será que Donald Trump seria capaz, teria coragem de invadir o Brasil, capturar e prender o Lula, assim como fez com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro? Será, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que Donald Trump seria capaz de tomar uma decisão drástica como essa, uma decisão explosiva como essa? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Depois de assistirem aqui o comentário do Dr. Jeffrey Schickini, coloque aqui embaixo a opinião sincera de todos vocês. Vamos lá, gente, porque tem mais notícia terrível para Lula da Silva. E dessa vez quem trouxe foi a própria revista Veja. Matéria bombástica da revista Veja que deixou o Lula desesperado. Nova pesquisa Datafolha acende alerta vermelho para o Lula em São Paulo. Então a coisa não tá feia pro Lula só aqui em Minas Gerais, não, onde ele ficou sem palanque. O Lula aqui em Minas Gerais está sem palanque, tá? Inclusive ele ficou furioso. Se você não tá sabendo aí desse bastidor, assista o vídeo anterior que eu postei aqui, o vídeo de hoje, o primeiro vídeo de hoje. Eu tô trazendo a notícia de que o Lula foi avisado que ficou sem palanque aqui em Minas Gerais e ficou furioso. Lula ficou pistola. Assista o vídeo anterior. Porém, vem mais uma notícia, mais uma tragédia pro Lula, né? Tá aqui. Lula também recebeu notícia triste sobre a política de São Paulo. Tá aqui, ó, revista Veja. A nova pesquisa Datafolha, divulgada neste último domingo, 5, reforçou um cenário que preocupa a estratégia eleitoral do presidente
Lula da Silva em São Paulo. O levantamento mostra o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com vantagem suficiente para liquidar a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes já no primeiro turno. Gente, o Lula deve estar desnorteado com isso aqui. Uma preocupação da equipe de Lula, que busca manter um palanque competitivo em São Paulo, de olho na acirrada disputa nacional contra Flávio Bolsonaro, gente, tá? Se a coisa tá terrível pro Haddad, imagina pro Lula, que foi conivente com todos os impostos criados pelo Haddad, pela Secretaria da Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, pela Economia. Claro, gente, Haddad jamais toma decisão sem o aval, seu crivo. Quem tem a palavra final é o Lula. Se o Haddad criou aquele monte de impostos contra o povo brasileiro, foi com o aval do Lula. Então, imagina, se a coisa tá ruim pro Haddad, pro Lula vai estar terrível. Porque o Lula é o chefe mor, é aquele que comanda, que manda tudo. Vocês podem ter certeza que nenhum imposto foi criado ou ampliado sem o aval do Lula. Deu para vocês entenderem o motivo do desespero? Segundo o Datafolha, Tarcísio aparece com 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad. Gente, o Haddad está sendo massacrado pelo Tarcísio de Freitas. Não é à toa que os outros concorrentes desistiram, né? Gente, o Tarcísio de Freitas está engolindo o Haddad politicamente lá em São Paulo. Considerando apenas os válidos, tá? Critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição. O governador alcança 52%, enquanto o ex-ministro da Fazenda registra 34%, percentual que garantiria a reeleição sem necessidade de nova votação em um eventual segundo turno. A vantagem permanece ampla de 53 a 37. Ou seja, segundo a revista Veja e o Datafolha, acabou de avisar o Lula que lá na eleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas vence no primeiro turno. O Lula deve estar desesperado, enlouquecido. Eu sempre falo para vocês, gente, que o mundo não gira, que o mundo capota. Um dia você tá por cima. É aquele negócio, você vai do paraíso ao inferno em questão de horas. Tava achando que tava por cima da carne seca, criando imposto. Eu disse pra vocês aqui, vocês que são inscritos aqui nesse canal, eu disse pra vocês, eu sempre disse pra vocês, esse monte de imposto que o Haddad e o Lula tá criando vai custar muito caro. Só que a conta chegou, né? Só que com juros e correções. É a vingança do povo. É o povo paulistano se vingando do Haddad em nome de toda a população brasileira. Eu interpreto assim, é o povo paulistano se vingando do Haddad e do Lula em nome de todo o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, né, todos os estados, não pode dar o duro recado pro Haddad, mas a gente vai dar o duro recado pro Lula, lá em outubro. O Lula vai sentir a mão pesada do povo, vai sentir. Esse monte de imposto. O Lula fez com que o Brasil hoje pague o segundo maior imposto do mundo. Lula e Haddad. E a conta chegou, a conta tá chegando. A conta do Haddad já foi alertada hoje. A conta do Lula, lá em outubro, ele vai entender. Ele vai entender que custou muito caro. Tanto imposto no lombo do povo brasileiro. E a questão da segurança pública, que eu não preciso nem voltar a dizer.